E aí galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre pessoa jurídica. Se você quer saber tudo sobre pessoa jurídica, então você precisa assistir até o final desse vídeo. Não pula sequer uma parte, não perca nada porque tá incrível, um material super legal para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos pro vídeo. Então galera, hoje nós vamos falar sobre pessoa jurídica. Na semana passada, nós falamos sobre pessoa física, nada mais justo que falar nesta semana sobre pessoa jurídica, tá bom? Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, se é o seu primeiro contato com o canal, muito prazer, eu sou o professor Tadeu Júnior e eu vou estar trazendo todo o conteúdo referente ao direito civil. Todas as quintas-feiras eu trago um vídeo para vocês, um vídeo novo, um conteúdo super bacana, preparado por mim, preparado com o maior carinho para vocês, beleza? Então, vamos lá, vamos falar sobre a pessoa jurídica. Gente, o que é uma pessoa jurídica? A pessoa jurídica, ela nasce a partir da vontade, do desejo de uma pessoa natural de constituir uma pessoa jurídica. Eu quero emprestar alguns dos meus direitos de personalidade a esse ente, a um ser, né, que até então é despersonalizado. Eu transfiro parte do meu patrimônio para essa empresa, para que a partir daí ela constitua uma personalidade, para que a partir daí essa pessoa jurídica que está sendo criada assuma direitos, né, e também tenha responsabilidades, deveres a serem cumpridos no âmbito jurídico. Bom? Então, naquilo que for possível, naquilo que couber, as pessoas jurídicas elas vão ter proteção dos direitos de personalidade por força do artigo 52. Os direitos de personalidade são aqueles, né, do artigo 11 até o artigo 21 do Código Civil, beleza? Ah, sim, só mais um detalhe, uma observaçãozinha aqui, ó. A pessoa jurídica, a representação dela é exercida pelo seu representante, tá bom? No registro, você deve indicar quem é o representante, quem é o responsável, quem cuida dos interesses da empresa, tá? E aí, é claro, você terá que neste caso, indicar alguém para que o faça, caso necessário. Em relação à pessoa jurídica, o principal elemento que você utiliza para justificar a existência da pessoa jurídica é a vontade humana. Como assim, professor? O que significa? Significa que quando você tem o desejo, tem a intenção de criar uma pessoa jurídica, nós já temos aí, já demos um passo, né? Já iniciamos esse caminho. Então, nesse caso, você, além da vontade, você tem que desenvolver essa pessoa jurídica para que ela atue dentro da licitude. Tá? Os objetivos dessa pessoa jurídica devem ser lícitos. E também deve observar os requisitos legais, claro, que a lei estabelece, no ato de registro, na manutenção e na disposição dessa pessoa jurídica, tá bom? Assim, a gente pode citar alguns elementos essenciais da pessoa jurídica, como, por exemplo, a autonomia, né? A pessoa jurídica é autônoma em relação aos seus sócios ou seus donos, e o patrimônio próprio. Quando eu constituo a pessoa jurídica, aquele capital investido na pessoa jurídica, aquele valor que eu estabeleço ali diante da pessoa jurídica, passa a regular o patrimônio da pessoa jurídica. A partir daí, o meu patrimônio, o patrimônio do professor Tadeu, não entra mais no patrimônio da empresa do professor Tadeu. Não se comunicam mais. Tá? O que acontecer no âmbito da empresa deve utilizar do patrimônio da empresa para saldar as dívidas. O que acontecer no âmbito pessoal deve ser retirado do patrimônio do âmbito pessoal, tratar dessas dívidas, desses problemas, entendeu? Então vamos lá, vamos avançar. Nós temos, gente, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, tá bom? Dentro das pessoas de direito público, nós temos as pessoas jurídicas, olha só, outra divisão. Nós temos as pessoas jurídicas de direito público interno e as pessoas de direito público externo, tá? Aqui nós vamos falar primeiro das pessoas jurídicas de direito público interno. E aí depois a gente fala das pessoas jurídicas de direito público externo, beleza? Então vamos lá, ó.
Pessoa jurídica de direito público interno. A primeira delas, deixa eu avançar aqui para que vocês possam acompanhar, são aquelas que estão relacionadas à administração direta, está no artigo 41 do Código Civil. A União, os estados, o Distrito Federal e os territórios, e também os municípios. Tá? Essas são as pessoas de direito público interno relacionadas à administração direta. Nós temos também as pessoas jurídicas de direito público da administração indireta, autarquias, associações públicas e demais entidades de caráter público criado por lei, como é o caso da fundação pública. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos duas informações importantes sobre a pessoa jurídica de direito público interno. Tá? Aquelas que tiverem estrutura de direito privado, elas vão ser regidas pelas regras do direito privado. Tá? É o parágrafo único do próprio artigo que a gente mencionou. Já a responsabilidade é objetiva. O que significa, professor? Se alguém causar dano, se algum funcionário, se algum agente causar dano a alguém, a responsabilidade fica a cargo da pessoa jurídica de direito público, podendo mais tarde mover uma ação regressiva. Aí a referência é o artigo 43. Veja que é independente da culpa ou do dolo. Pode ser culpa, pode ser dolo, o que for. As pessoas jurídicas de direito público externo, quem são? Ou quais são? As pessoas jurídicas de direito público externo, está lá no artigo 42 do Código Civil, são os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Tá bom? ONU, OEA, enfim, esses órgãos internacionais, além dos outros países. Tá? Pessoas jurídicas de direito privado. As pessoas jurídicas de direito privado estão no artigo 44 do Código Civil. Vamos fazer uma menção honrosa aqui a Eireli, que infelizmente faleceu no ano de 2021. Ela não existe mais, foi revogada, a Eireli deixou de existir e atormentou bastante os alunos de direito com as suas regras a partir do artigo falecido artigo 980-A do Código Civil, que hoje não existe mais, graças a Deus. Então, as associações, uma pessoa de direito privado, as fundações, partidos políticos, asteriscozinho na fundação. Por quê, professor? Porque a gente já falou, existe fundação de direito público também. Tá? É o caso das fundações privadas e das fundações de direito público. Tá? Sociedades e organizações religiosas também entram, né, como pessoas jurídicas de direito privado. É interessante aqui destacar os partidos políticos e as organizações religiosas. Isso aqui cai bastante nas provas. Claro, não deixo de fora das minhas provas. Muitos erros nisso aqui. Não sei, que acaba confundindo, achando que partido político é pessoa jurídica de direito público. Talvez pela finalidade, talvez pela atividade que desenvolve. Não sei qual é a neura, qual é a viagem dessa galera, mas sempre erra essa questão. Então fica atento para você não cometer esse erro. O começo da pessoa jurídica. Quando inicia, quando surge a pessoa jurídica? Gente, a pessoa jurídica de direito privado, ela está, para o início da sua existência, assim como o nascimento com vida para a pessoa física, no momento do registro. Tá? As pessoas jurídicas de direito público, elas nascem a partir da lei. Tá bom? Então nós temos esses dois caminhos. Pessoa jurídica de direito público a partir de uma disposição legal. Pessoa jurídica de direito privado a partir do registro. Tá? Ato constitutivo mais registro. Artigo 45 do Código Civil fala o seguinte: começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização à aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações que passar o ato constitutivo. Beleza? Ainda em relação ao início da existência das pessoas jurídicas, né, se tiver algum problema nesse período de inscrição, tá, durante o registro, qualquer interessado pode solicitar a anulação em até 3 anos, tá, a partir do momento que iniciou esse ato. Olha só o parágrafo único. Decai em 3 anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado por defeito do ato respectivo, contado no prazo da publicação de sua inscrição ou registro. O registro declarará o que é que tem que ter nesse registro, então, para validar essa disposição.
A denominação, os fins, a sede, o tempo da duração e o fundo social, quando houver. O nome, a individualização dos fundadores e instituidores e o nome dos diretores. O modo que se administra e representa ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, essa pessoa jurídica. Se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de que modo. E se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais e as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio nesse caso. Beleza? Então, gente, aqui nós tratamos sobre as pessoas jurídicas, tá bom? Ficou muita coisa de fora, gente. Ficou muita coisa aí para ser falada. Não dá para a gente falar de tudo em tão pouco tempo, tá? Mas se você quiser saber um pouquinho mais sobre desconsideração da personalidade jurídica, a gente pode estar trazendo, falar um pouquinho aí sobre empreiteira, sobre dono de empreiteira sendo preso, por que o cara foi preso, o que aconteceu. Quer falar sobre isso? Então bota aí no comentário. Pede aí o vídeo do direito civil que você quer, comenta, interage. Não deixe de se inscrever, compartilha esse vídeo com seus amigos e a gente se vê na próxima quinta-feira. Um abraço, até mais.